Graça e paz, meus irmãos. Hoje daremos continuidade à nossa exposição em Mateus 6, a respeito da oração do Pai Nosso. Vamos ler então aqui Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé, orando nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Até aqui por enquanto. E aqui iremos tratar nesse vídeo a respeito das duas advertências que Jesus traz a respeito da oração, que ele nos ensina. E a primeira, nós precisamos entender o que ele quer dizer com a palavra hipócrita. A palavra hipócrita é interessante porque ela tem um significado no Novo Testamento para a nossa língua que significa mais ou menos esconder-se atrás de algo. Então, essa palavra hipócrita era usada na Grécia Antiga, nos teatros, circos antigos, para se referir àqueles atores, aquelas pessoas que usavam uma máscara. Você já deve ter visto essa arte, é uma máscara onde é um rosto sorrindo, mas atrás é uma pessoa chorando, uma pessoa com raiva, nervosa, mas a máscara é uma pessoa sorrindo. Então o termo hipócrita passou a se designar essas pessoas, como a gente conhece hoje, o famoso duas caras, né? Aquela pessoa que finge o que não é, mas tenta ser. Então isso significa hipócrita. E aqui na advertência de Jesus a respeito da oração, ele está usando de exemplo os fariseus, que eram os grandes hipócritas da sua época quanto à oração. Ele diz aqui no texto que os fariseus, que eles gostavam de se aparecer. Então a hipocrisia na oração significa o quê? Significa você orar para você se aparecer diante das pessoas, só que na verdade você não tem uma vida com Deus. Só que você em público, no meio da igreja, no meio de algum lugar, as pessoas ficam impressionadas com você, com a sua eloquência, e essas pessoas te elogiam. Então você é hipócrita para tentar receber esses elogios das pessoas, só que na verdade essa pessoa não tem nada de Deus, ela não tem uma vida de oração em secreto, como Jesus vai dizer aqui no versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que te vê em secreto o recompensará. Essas pessoas que são hipócritas, Jesus já diz no texto que elas já receberam a sua recompensa, que são o quê? Os aplausos humanos. E isso não serve de absolutamente nada, apenas para acumular mais condenação a essas pessoas. A segunda advertência de Jesus, ele continua no texto a partir do versículo 7, que diz assim: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então o Senhor Jesus, a segunda advertência, ele está falando a respeito da oração das vãs repetições, das repetições inúteis. E a primeira advertência a respeito da oração, usando os fariseus como exemplo, que é a hipocrisia. Mas na segunda advertência ele usa os pagãos como exemplo, porque os pagãos também têm os seus deuses, eles também têm as suas orações, eles também têm os seus sacrifícios, as suas ofertas, porém eles usam desse artifício, desse mantra de ficar repetindo, de ter essa reza. Nós conhecemos muito aqui no Brasil e pelo mundo todo o catolicismo romano, que tem isso de você receber uma graça de Deus, alguma coisa do Senhor, se comunicar com Ele. O que eles ensinam? Que você deve orar 7 Ave Maria, 10 Pai Nosso e não sei mais quantas outras orações. E você pega o terço, tem as bolinhas e vai orando cada um e vai rezando e repetindo. Jesus, ele está condenando exatamente isso, ele está advertindo exatamente contra isso. Não devemos usar de vãs repetições na oração. Como eu disse, Deus é um Deus pessoal, ele se relaciona conosco. Nós devemos ir a Ele em sinceridade, devemos clamar a Ele, colocar aos pés dele as nossas dúvidas, os nossos anseios, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso clamor a Ele, sem repetições, sem uma reza, porque isso não é bíblico, não é isso que a palavra do Senhor ensina. Porém, devemos então tomar cuidado com essas duas advertências, não sermos hipócritas na oração e não usarmos de vãs repetições.